Queridos, conforme nós anunciamos, nessas terças-feiras, nós estamos fazendo um rodízio de pastores entre as 3 igrejas aqui em Nova Friburgo. Então, a do centro, aqui a nossa, a de Olaria e de Conselheiro. Então, o pastor Washington hoje está pregando em Conselheiro, né? E a pastora Josiane, de Olaria, veio para pregar na nossa igreja hoje. E nós estamos dentro desse rodízio, né? Dentro dessa campanha Rosh Hashanah, nós estamos abordando. O primeiro foi Aprendendo com Moisés, né? E hoje será Aprendendo com Josué. Semana que vem será Aprendendo com Davi. E na última terça-feira será Alcançando a Providência Divina. Amém? Então eu gostaria de convidar a pastora Josiane. Cadê a nossa querida? Estenda a tua mão em direção a ela. Senhor, nós te somos gratos pela vida da pastora Josiane, que com tanta dedicação tem te servido. E hoje ela nos presenteia, trazendo a palavra que o Senhor colocou no seu coração. E sabemos que o Senhor a usará. Que cada um de nós, os de casa, os que estão aqui, estejam atentos ao recado que o Senhor tem através dela. Fale conosco, edifica-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Juntos, mas eu fui surpreendida, né? Eu achei que eu fosse cantar. A pastora falou que vou pregar. Tô brincando, pastora, ela regalou os olhos. Não sei por que ninguém me convida, né, Ralph? Você sabe, né? Ralph falou, glória a Deus, que nem não convidam para cantar. Mas eu canto, tá, gente? Amém, Paloma? Que bom, gente. Muito bom nós estarmos no ano de 2021 e declarar a providência de Deus. Nós vamos viver em 2021 a providência de Deus em nome de Jesus. Amém? Nós vamos vivenciar isso. E hoje nós vamos falar sobre a providência de Deus na vida de Josué. Quando nós pensamos em Josué, aonde inicia a história de Josué? A história de Josué começa após a morte do seu líder, a morte de Moisés. E você imagina, né? Aquele homem, o seu líder, o seu discipulador, o seu mentor, ele caminhava, estava junto com ele, e tudo que ele sabia, que ele havia aprendido, era daquele homem. E agora aquele homem morre. Como você imagina que ele estava? Queridos, é diferente quando eu tenho alguém e eu estou seguindo alguém. É muito diferente. Por quê? Porque a outra pessoa tem um comando. Agora não. Agora o comando estava na vida de Josué. Na vida de Josué. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Nós vamos ver. Deus coloca esse homem à frente do povo. O povo de Israel. Para quê? Para que ele pudesse organizar, para que ele pudesse liderar a entrada na terra prometida. Havia uma promessa. E agora Deus passava essa liderança para Josué. E que você nesta noite, você pense, são muitos princípios que nós vemos aqui, mas algumas coisas são essenciais para que haja a providência, para que a providência chegue, como chegou na vida de Josué, chegue até nós. Amém? Então vamos lá. Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você
todo este povo: preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Amém? Queridos, quando nós olhamos aqui, é natural que Josué estivesse vivendo um momento de adversidade, de crise. Aquela pessoa a quem ele caminhava junto, quem dava o suporte, havia morrido. E quando a crise vem, ela nos desestrutura, né? A nossa estrutura, ela é abalada. E nós vemos esse momento na vida de Josué. Mas ele teve decisões assertivas. Queridos, entenda uma coisa: a nossa vida, os desafios que chegam até mim e a você, as crises que batem a nossa porta, né? Perna não, tem crise que bate até na perna, né, gente? Mas que batem a nossa porta. Esses momentos são cruciais. Esses momentos são momentos que nós precisamos. Toda crise, ela gera um desequilíbrio. Nós sabemos que vem a tempestade, você fica, mas é nesse momento aonde as nossas decisões precisam ser com cautela, aonde as nossas decisões precisam estar pautadas em alguma coisa. E aqui nós temos a vida de Josué. O Senhor dá a direção. O Senhor dá uma direção para ele. Entenda uma coisa, querido: Deus sempre tem e sempre terá uma direção para a sua vida, para a minha vida. Amém? Tem momentos que nós estamos achando que nós estamos como aquele trem que perdeu, descarrilhou, né? Não, querido, você tem uma direção. Agora, os meus ouvidos precisam estar atentos à direção. A crise, ela tem o poder de fazer com que nós venhamos perder o nosso foco. Então, querido, que eu e você venhamos estar atento às situações, às adversidades, às perdas. Josué havia perdido, gente, mais do que um discipulador, um pai, uma pessoa, um mentor. Era alguém muito importante para ele. Você acredita que havia dor? Claro que havia dor. Havia dor, ele havia perdido. Mas a dor não paralisou a vida de Josué. A adversidade, a crise nela não é para te parar. Amém? Nós precisamos ter uma postura. Todos os momentos onde nós nos deparamos com crises, é necessário ter uma postura. E foi essa postura que eu quero hoje compartilhar com vocês. A primeira coisa mais linda, é quando o Senhor diz aqui, no versículo 5: ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca deixarei, nunca te abandonarei. Querido, aqui era o momento de Josué aprender a depender da providência de Deus. Entenda uma coisa: Deus é o meu provedor. Queridos, falar que Deus é provedor não quer dizer que eu sei que Ele é provedor na minha vida. Às vezes nós ouvimos pessoas dando testemunho e falam: meu Deus, aconteceu na vida dele. Deus foi bom com ele. Querido, Deus é bom comigo, Deus é bom com você, Deus é bom com todos nós. Mas a diferença, o segredo está em aprender a depender da providência de Deus. Não é na força do seu braço, não é na sua habilidade. Queridos, Josué, ele tinha muito conhecimento. Ele tinha, ao longo do tempo, foi desenvolvido habilidades. Mas aqui o Senhor está dizendo o quê? Aprende a depender de mim. O que garante, querido, o sucesso da sua missão, da missão que Josué teve, não foi por ele mesmo. O seu sucesso não é por você mesmo, não é pela sua habilidade, mas é pelo fato de você reconhecer e saber que Deus é contigo, amém?
Deus é comigo, Deus é com você. Eu preciso ter essa consciência. Essa consciência muda a nossa vida. Sabe quando você tem uma notícia ruim? Eu estava compartilhando hoje com a Kelly, eu tive uma notícia não tão agradável, né? Vieram me comunicar uma situação, não era agradável, não era bom para mim, não era confortável para mim. Mas eu falei, tá ótimo, tá bom, porque a minha providência não está em homens, está no Senhor Jesus. É aprender a depender de Deus. É aprender, quando você põe a mão no seu bolso e fala, ué, não tem não. Mas eu sei que a minha fonte, ela jorra, a minha fonte não secou. A providência de Deus, eu dependo de Deus. A minha dependência, a sua dependência, precisa acontecer o que aconteceu com Josué. A presença de Deus capacitou para que ele pudesse lidar com todas as coisas. Você pode repetir? A presença de Deus me capacita a lidar com todas as coisas. Gente, isso é poderoso. É a presença de Deus. Ah, mas eu falo bem. Eu tenho capacidade para isso. Não, não é a sua capacidade, não é a minha capacidade. É a presença de Deus. A presença de Deus que muda o nosso rumo. A presença de Deus que nos direciona. A presença de Deus faz a diferença na sua vida, amém? A presença de Deus, quando você olha aqui, eu fico imaginando, quando Deus fala para ele que todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. É a mesma coisa, querido. Eu vou correr, uma corrida. Eu inicio a minha corrida já sabendo, é meu, já ganhei. Deus já está dizendo aqui, olha, já está garantido, aonde você colocar os seus pés, eu te darei. A vitória já está garantida. Ah, então vou descansar. Não, querido. Ele vai dizer, seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso, dependa de mim, apenas dependa de mim. Nós sofremos muito, queridos, porque nós não dependemos de Deus. Nós arrancamos os nossos cabelos, nos desesperamos. Por quê? A nossa dependência, a minha conta tem quanto? Ah, eu estou tranquilo. Querido, a sua tranquilidade não está no quanto você tem no seu banco, o quanto você tem de bens materiais, não está em nada disso. Eu e você precisamos aprender isso. Eu sei que não é fácil, é um desafio, é um desafio, mas eu preciso entender que a minha vida depende da presença de Deus. A nossa vida, o sucesso da sua vida depende da presença de Deus. E às vezes nós temos uma visão de sucesso. Querido, questione a visão que você tem de sucesso. Sucesso não é eu ter um carrão, não é eu ter, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, isso não é sucesso, queridos. Sucesso, você pode adquirir algumas coisas, sim, isso é natural da nossa vida. Mas o sucesso, o grande sucesso, quando o Senhor diz que nós seremos bem-sucedidos se guardarmos a palavra dele, se obedecermos, nós seremos bem-sucedidos. Então nós precisamos questionar hoje o que nós temos, o que nós pensamos sobre ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido vem da presença de Deus. Tudo que eu preciso é a presença de Deus. Você pode declarar nessa noite? Tudo que eu preciso é a presença de Deus. Viva, querido, viva essa realidade na sua vida. Josué viveu essa realidade da presença de Deus. E tudo mudou, tudo aconteceu. Por quê? Porque ele viveu a realidade da presença de Deus. Nós precisamos viver a realidade da presença de Deus na nossa vida, em tudo que fizermos, na nossa vida por completo. A presença de Deus, agora eu vou estar com Deus, meu quarto, isso é muito importante, nosso lugar secreto é importante, muito.
É algo que eu e você precisamos cada dia mais desenvolver. Mas a presença de Deus não está só nesse momento. A presença de Deus faz parte da nossa vida. Da nossa vida. Em todos os lugares, aonde eu estiver, a presença, eu estarei contigo. Eu não vou te abandonar. Amém? Você crê nisso? Olha para a situação que você está vivendo hoje e diz: eu estou seguro. Eu estou seguro, porque o meu Deus está comigo e Ele me garante. Amém? Nós temos essa garantia, querido, que você hoje possa declarar: eu quero aprender a depender da providência de Deus. Amém? Então vamos lá. Josué, logo aqui no início, começa, o Senhor diz, né, que o servo havia morrido e ele dá uma ordem. Ele diz: prepara-te, pois você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Ele dá uma ordem. O Senhor já direciona: olha, prepare-se agora e passe Jordão. Prepare-se. Josué foi ordenado a se preparar para conquistar a terra, né, de Canaã. E nesse momento, ele obedeceu. A obediência, querido, é crucial para a providência de Deus. A cada dia, eu e você possamos olhar e dizer: o meu sucesso, o seu sucesso depende de uma única coisa. Fala, uma única coisa? Sim, em obedecer ao Senhor. Amém? Em obedecer a palavra de Deus. A nossa vida depende da nossa obediência. Obediência. E isso é tão falado, mas nós temos a tendência de burlar. Você já observou como, quando você fala para uma criança: não pula, não pula, não pula. Gente, a maioria das crianças fazem o quê? Isso começa a instigar. Isso é a natureza humana do homem, a iniquidade que existe aonde? Dentro do nosso coração. E eu preciso todos os dias ir contra a minha natureza. Ir contra a minha natureza. Ai, o sinal vai. Está quase fechando. Ah, não está fechando não. Quem faz isso? Ninguém, né? Só eu. Misericórdia, né, pastora? Confessar os pecados. Agora em Friburgo é ótimo. Por quê? Você sabe que tem, né? Ó, agora não dá mais. Eu paro antes agora. Glória a Deus por isso. A conversão. Nossa conversão é dia após dia, não é? Mas eu amava acelerar e passei. O que é isso, gente? Quebrar uma regra. É uma desobediência. Ah, pastora, mas essa desobediência, queridos, nós acostumamos a desobediência. E é uma coisinha aqui, nós burlamos uma situação, nós damos uma disfarçada, né? Eu obedeci não obedecendo. E isso se torna uma prática da nossa vida. Isso precisa ser corrigido no nosso caráter. Isso precisa ser retirado de nós. Não, o que é para eu obedecer, eu vou obedecer. E foi assim que Josué teve vitória. Através da obediência. Ele obedeceu e o Senhor abençoou tudo que ele fez. Por quê, queridos? Porque a chave, querido, existe uma chave para a providência. Para que eu abra a porta da providência. Deus já providenciou tudo. Aqui já estava tudo preparado. Aonde você colocar os pés, a vitória é sua. Mas tinha uma chave. E essa chave é o que o Senhor fala para mim e para você hoje. Obedeça. Obedeça a minha direção. É para quando? Hoje. Queridos, quando Deus nos dá uma direção, não deixa para amanhã. Aqui, Josué assume uma responsabilidade. Nós temos o hábito de assumirmos responsabilidade e depois saímos de cena. Entenda uma coisa: quando Deus te chama, não é para você retroceder. Deus não te chama. Ah, abri minha célula. Ah, não deu muito certo não.
Saio de cena. Queridos, volte para o lugar que o Senhor te chamou, amém? Aquilo que Deus nos deu. Queridos, quando Deus nos dá uma célula, é grandioso, é poderoso. Nós estamos, foi o bispo Francisco, é uma lâmpada, é uma luz acesa. Eu não posso ser aquele que vou apagar. Mas pastora, minha célula não estava caminhando bem não. A presença de Deus está com você, querida. E aonde a presença está, existe o progresso, o crescimento. Creia nisso. É do DNA do Senhor a multiplicação. Mas eu não posso desistir. Eu não posso retroceder. Assuma as responsabilidades que o Senhor colocou na sua mão. Ah, mas está pesado para mim. Querido, algo está fora do lugar. Porque servir ao Senhor precisa ser um prazer, não é pesado. Não é pesado. Quando você entende, Senhor, como é bom ministrar, como é bom ver uma pessoa te conhecendo, saindo das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que o Senhor tem nos chamado. É isso que o Senhor tem chamado a mim e a você, amém? Então, Josué assumiu uma responsabilidade. Nós precisamos assumir aquilo que o Senhor colocou na sua mão, na minha mão, amém? Então, Senhor abençoou tudo. Tudo. Essa foi a postura de Josué. Às vezes, nós vamos obedecer. Gente, quando você olha os muros de Jericó, aquilo ali parece coisa de maluco, né? Vocês vão rodear, vocês vão cantar. Fala, gente, Deus não vai dar um exército poderoso, nós vamos chegar lá, não. Não. Gente, Josué obedeceu coisas que não tinham lógica. Não tinham lógica. Não tinham lógica. E nós queremos, né? Não, mas isso aqui não vai dar certo. Eu estou observando, eu estou pensando. Querido, se Deus deu uma direção, apenas obedeça. O que o Senhor requer de mim, de você, é apenas isso. Obedeça. Obedeça, vai que vai dar certo. Não tem como dar errado. A providência vai chegar. A obediência é garantia do seu sucesso. A obediência é garantia da bênção. Eu falo muito, né, para os jovens. Eu falo, olha, namoro. Quando eu obedeço no meu namoro, quando eu obedeço todo esse processo, queridos, não tem como o seu casamento dar errado. Não tem como. Por quê? Porque eu obedeci, eu fui caminhando, eu não burlei regras, eu não quebrei princípios. Gente, é garantia de uma família estruturada. Isso é garantia. Então, observa hoje a sua vida, obedeça a palavra de Deus. Ah, mas isso não é muito bem assim. A palavra de Deus, ela não nos dá jeitinho. A palavra de Deus é a palavra. Então, que eu e você possamos obedecer e a provisão de Deus vai chegar. Decida obedecer ao Senhor. Não dê desculpa. Não dê desculpa. Se você precisa, às vezes, eu preciso perdoar. Se você precisa perdoar, querido, perdoe. Perdoe. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Mas eu não consigo. Não consegue. Mas o Senhor, a presença dEle te capacita. Amém? Você pode dizer, a presença de Deus me capacita. Ele te capacita a obedecer. Ele te conduz. Os valores da palavra de Deus, eu não posso deixar. Eu não posso sair dela. Os valores de Deus são os valores que me trazem vida, que me faz viver vida em abundância. Assim foi com Josué, assim é com a nossa vida. Ele nos dá o amor dele. Confie no amor de Deus, confie na soberania de Deus. Ele vai te dar ordens para o seu bem. Amém? Que eu e você possamos lembrar disso e dizer, Pai, eu quero viver as tuas verdades. Viva as verdades de Deus. Isso é um compromisso, é disposição para obedecer. Gente, eu não estou falando que é fácil,
mas isso nos leva a viver o melhor de Deus. Isso me faz experimentar a vontade de Deus, a vontade de Deus. Josué, ele sabia das promessas de Deus. Josué 23, versículo 14, diz assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma falhou. Amém? Gente, que coisa grandiosa. Que coisa grandiosa. Moisés obedecer ao Senhor e chegar lá e falar: vocês sabem que todas as promessas se cumpriram. Nenhuma delas, queridos, assim como foi na vida de Josué, as promessas se cumprem na nossa vida. Se cumprem. Ah, mas foi fácil para Josué porque ele tinha Moisés. Não foi fácil não, querido. Quantos desistem? Quantos retrocedem? Quantos abandonam o barco? Ele viveu tudo aquilo, o livramento, né, do Egito, a travessia ali do Mar Vermelho, do Jordão, no deserto, ele viveu tudo isso. Agora, ele estava alinhado com a palavra de Deus. A nossa vida, querido, precisa estar alinhada com a palavra e com a promessa. Amém? O coração de Josué, eu comecei a ler esse livro, querido. Se você não está lendo o livro, busque ali, vá até o seu líder, procure esse livro. Se acabou, pede alguém que já leu, emprestado, depois devolva, né? Mas ele é muito gostoso, por quê? Porque você vai ali, busque mais. E você olhar a vida de Josué e dizer: aquele homem tinha um coração alinhado com Deus e alinhado com Moisés. O coração dele era alinhado, queridos. O seu coração precisa ser alinhado com Deus. E quando o meu coração está alinhado com Deus, meu coração estará alinhado com o líder que Deus colocou sobre a minha vida. Amém? Foi assim que Josué viveu. Foi assim que ele viu a provisão em todos os momentos da vida dele. E é assim comigo e com você. Vida alinhada com Deus faz com que eu tenha uma vida alinhada com os meus líderes, com meus pastores. É algo que eu e você precisamos desenvolver e viver. Então, vamos prosseguir aqui. Quando nós falamos de Josué, você sempre lembra, né? Seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Quando você pensa em força, eu sei, estou forte, né, Dudson? Estou forte, Dudson? Mais ou menos, né? Dudson sábado estava me ensinando os golpes ali. Falei, deixa eu aproveitar e dar um golpe nele, né? Estou brincando, meu filho. Quando nós pensamos em força, eu tenho a força, eu vou chegar, vou derrubar tudo, vai muito mais além, muito mais além. E essa força e coragem que o Senhor quer que eu e você tenhamos. Força para obedecer a palavra de Deus. Coragem para obedecer a palavra de Deus. Queridos, tem que ser muito corajoso para viver a palavra de Deus. Tem que entender, ter a consciência, a certeza, a convicção da presença de Deus na minha vida. Eu tenho coragem de dizer não a isso que estão me oferecendo, as facilidades da minha vida, as situações que nos chegam. E você pensa, meu Deus, que oportunidade! Já viu os olhinhos? Você fica assim, que oportunidade, que coisa grandiosa. Mas quando você para e fala, o que é a palavra de Deus? Isso vai me aproximar mais de Deus? Queridos, aquilo que nos distancia de Deus não é bênção para a nossa vida. Tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, no nosso caminho, nos aproxima mais dEle. Mais dEle.
As nossas amizades precisam nos aproximar mais de Deus. O meu namoro precisa me aproximar mais de Deus. Eu preciso ter essa certeza. Porque quando a situação chega, eu falo, eu tenho coragem. Mas é uma oportunidade maravilhosa para você. Mas eu tenho coragem de dizer não. Não. Mas que isso, Paulo? Como? É a galinha dos ovos de ouro. Não. Por quê? Porque eu tenho coragem de viver aquilo que a palavra de Deus me chama a viver. Amém? Que eu e você possamos ter essa convicção. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero servir ao Senhor. Queridos, você acha que você foi criado para quê? Foi para a presença dEle. Quando eu entendo isso, Bispo Lucas falava no sábado, né? Todas as coisas Deus vai acrescentar, mas busque primeiro, busque o reino dEle. Viva o reino de Deus, amém? Que eu e você possamos fazer essa escolha. Agora, quando algo que o bispo colocou e eu me encantei, tão gostoso de ouvir e falar, Senhor, é isso! Uau! Né? Fala, força! Força para quê? Para estar mais na presença de Deus. Eu não vou precisar batalhar contra o meu inimigo. Queridos, quantas vezes nós estamos com a nossa força toda concentrada no problema, no inimigo, na adversidade. A minha força precisa estar concentrada em Deus, amém? A minha força, eu tenho sim coragem, mas de me voltar para Deus, amém? Então, eu e você precisamos de força e coragem, não para batalhar contra o inimigo. Amém? Vocês ouviram? Ouviu, Kelly? Amém? Você não precisa de força e coragem para batalhar contra o inimigo. Por quê? Porque quando eu obedeço, o Senhor cuida do inimigo e da adversidade. Amém? Fala assim, quando eu obedeço, Deus cuida do inimigo. Deus cuida da adversidade. A palavra de Deus diz assim, ó, ninguém, no versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua... Uau! Amém, gente? Aplauda o Senhor. Amém? Aplauda o Senhor. Porque ninguém... Deus cuida do inimigo, Deus cuida da adversidade. Enquanto eu obedeço. Glória a Deus por isso. Nossa preocupação deve estar no nosso relacionamento com Deus. A minha preocupação não vai estar, os meus olhos estão no problema. Não, os meus olhos estão no Senhor. Foi assim, foi dessa forma que Josué viveu. E essa forma que eu e você já temos aqui o segredo. Então que os nossos olhos estejam no Senhor. Eu preciso ter força, ter coragem para andar na palavra de Deus. Não negocie os seus princípios. Seja forte para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Aqui na frente ele vai dizer, né? Versículo 7. Somente seja forte e corajoso. Fala assim, eu preciso só ser forte e corajoso. Forte para batalhar? Não, querido. Forte e corajoso para viver a palavra de Deus. Para investir ainda mais no relacionamento com Deus. E ele diz aqui, tenha o cuidado de obedecer. Tenha. Você só precisa obedecer. A lei que o meu servo Moisés ordenou a vocês. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Amém? Eu não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu continuo, eu prossigo.
Queridos, entenda, atalhos não faz parte da nossa vida. Atalhos. Mas assim é mais rápido. Eu vou fazer... É atalho? Não, querido. Você não tem... Deus não falou de atalho para ser mais rápido, para ser isso. Não. O povo ficou quanto tempo no deserto? Eles... poderia ter sido bem mais rápido. Mas foi o momento que Deus estava forjando, preparando. Porque se eles chegassem antes, eles não estariam preparados para viver aquilo que o Senhor havia prometido. Aquilo que eu e você estamos vivendo, querido, é o Senhor nos preparando, amém? Deus está te forjando, Deus está te preparando. Então, seja forte, seja corajoso para dizer: Deus, eu te glorifico. Está doendo, Senhor. Está difícil. Mas eu continuo no caminho. Não existe atalho nem para a direita e nem para a esquerda na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, que eu e você possamos viver assim, dessa forma. Preocupe-se com as coisas de Deus. E deixe que Ele guie os seus passos e lute as suas batalhas. A sua batalha, a minha batalha, o meu Deus está comigo todos os dias. E eu estou obedecendo a Ele. A batalha é dele. Porque a vitória eu já tenho. Amém? A batalha é de Deus, porque Ele já venceu por mim e por você. A vitória é dele. A conquista é dele. Mas Ele nos chamou para sermos vitoriosos com Ele. Amém? Deus te chamou para ser vitorioso com Ele, queridos. Glória a Deus por isso. Agora, o que faz a diferença é a minha aliança. A minha aliança. Eu preciso, queridos, aliança é algo que não tem como quebrar a aliança. Raízes. Eu preciso ter, as minhas raízes são sólidas em Deus. Eu tenho raiz em Deus. Eu vivo aquilo que o Senhor me chamou. Eu tenho uma aliança com Ele, com a sua palavra. Eu tenho uma aliança com a igreja que o Senhor nos colocou. Querido, se você está aqui, se você hoje faz parte desse corpo, né, desse ministério, eu preciso ter aliança com o meu ministério. O Senhor te chamou a servir neste lugar. Que a nossa aliança seja uma aliança, Senhor, glória a Deus. Sabe, existem coisas que nós não entendemos. Você acha que Josué entendeu tudo? Não. Ele obedeceu. Então, algumas coisas, Senhor, não estou entendendo, mas eu obedeço. Eu escolho obedecer. Eu escolho obedecer. Isso faz com que o caminho seja mais leve, que a situação vai fluir, querido. Obedeça, que vai fluir. A aliança que Deus colocou na sua vida. Agora, o corajoso, quando diz de coragem, é aquele que, tá tudo certo. Ele não vai ficar no comodismo. Ele vai buscar respostas. Ele vai buscar oportunidades. Queridos, eu preciso ter coragem para avançar. Para ver, essa situação é oportunidade de você se reinventar. Nós temos o Paulo aqui, né, Paulo? O homem com toda habilidade em marcenaria, não é isso? Olha só, gente, Deus já havia dado uma habilidade, e agora, né, nesse momento de pandemia, foi aonde precisou, calma aí, eu tenho algo que Deus me deu, eu vou fazer isso, gente. Não, o que eu vou fazer? Queridos, saia do seu comodismo, saia e se reinvente. Se reinvente, tenha coragem de fazer algo novo. Tenha coragem, não deu certo dessa forma. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver de uma outra forma. Senhor, traz a direção na minha vida. Foi dessa forma. A nossa energia, eu preciso ter coragem de trazer. Eu vou planejar, eu vou projetar, eu vou sonhar. Mas a pandemia, independente da pandemia, independente dessa situação, da adversidade, eu vou sonhar, eu vou planejar. Mas eu vou esperar a vacina chegar. Querido, hoje,
Defina hoje, Senhor, a minha vida. 2021 é o ano da providência. E é nessa área, nessa situação que eu preciso da providência do Senhor. Creia nisso, viva isso. Agora, zele pela aliança. Quando eu zelo pela minha aliança com Deus, o Senhor vai zelar pela minha vida. Mas os meus adversários, os meus inimigos, a adversidade, Deus é responsável por ele. Agora, eu sou responsável pela minha aliança com Deus. Eu sou responsável, eu tenho coragem, eu tenho força para me manter fiel. Mas olha, na pandemia, olha, o meu salário abaixou tanto, como é que eu vou trazer o meu dízimo, entregar o meu dízimo? Querido, aliança, fidelidade, não depende da situação. Se a situação é favorável, é favorável, eu faço. Não, querido, é aliança. Zele por aquilo que o Senhor te chamou. É preciso ser corajoso nos momentos de crise. Amém? Pessoal do louvor, eu quero nessa noite te encorajar a você hoje olhar para Josué e falar: Deus, quantas coisas esse homem viveu. Como esse homem foi bem-sucedido. Mas a palavra de Deus falava que ele seria bem-sucedido. Mas antes de dizer que você seria bem-sucedido, o Senhor trouxe para ele: tenha cuidado em obedecer. Que eu e você tenhamos essa coragem em obedecer a palavra de Deus. Que eu e você temos essa força de falar: Senhor, tá difícil, eu sei. Senhor, eu errei aqui. Querido, eu te desafio hoje, tenha força para voltar para a presença do Senhor. Tenha força, é Ele que te levanta, é o Espírito Santo que faz com que você hoje caia. Nós falamos caia a ficha, o Espírito Santo falou: ei, é com você, se levante hoje. A minha presença é o que faz diferença na sua vida, amém? Feche os teus olhos, peça ao Senhor nessa noite: Deus, eu quero aprender a depender da sua providência. Como Josué, ali foi capaz de aprender e de viver a tua provisão. A presença de Deus capacitou Josué em lidar com todas as coisas. O Senhor nos diz nessa noite: a minha presença te capacita a lidar com todas as coisas. A minha presença faz com que você enxergue a solução. Você vai enxergar a solução. Você vai enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para você. Mas obediência é uma decisão. Quando nós falamos em obedecer, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor é que governa. Eu confio em Ti. Eu confio no Teu amor. Eu confio na Tua presença. Então eu posso descansar em Ti. Eu obedeço, Pai. Queridos, é noite de rendição, de dizer: Senhor, eu jogo toda a minha força, as minhas armas, aquilo que eu estava pensando em usar, em fazer, hoje eu apenas me rendo e falo: Deus, eu obedeço a Tua palavra, a Tua ordem. A Tua ordem. Como Josué viveu as Tuas promessas, nós viveremos as promessas do Senhor. Querido, você vai viver a promessa, mas decida, escolha hoje em obedecer. Escolha hoje em dizer: Deus, eu viverei as Tuas promessas. Eu obedeço, eu obedeço. Eu abro mão do meu eu, dos meus desejos, porque eu sei que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Em nome de Jesus, Pai. Eu me ajoelho para Deus e renuncio o desejo. Eu deixo tudo que toma o Teu lugar. Declara essa canção nesta noite.
Senhor, eu não tenho outro altar. Declare, Senhor, Tu és a minha melhor escolha. Tu és minha Aleluia. melhor escolha. És precioso pra mim, és tudo que tenho. É pouco te dizer, te devo a minha vida e o que há de bom em mim eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo o que posso te dar, se não o meu viver. Eu me ajoelho pra Deus e renuncio desejos. Eu deixo tudo que toma